Olá, você acompanha mais uma edição do nosso programa Despertar, produzido aqui pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC de Bauru. É sempre um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a doutrina espírita, aprendendo um pouquinho, comentando sobre essa doutrina que tanto nos esclarece, nos conforta, nos traz boas ideias. E hoje, mais uma vez, estou aqui com o Sidney. E Sidney, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jonas. Bom, o Sidney traz um assunto aqui interessante para a gente, né? Não só para nós aqui, mas para todos que conhecem o Centro Espírita Amor e Caridade, que acompanham aqui a nossa casa, para falar um pouquinho do nosso querido Richard Simonetti. E o tema é: que falta você faz? Então o Sidney resolveu então fazer uma palestra, né, Sidney? Então, que vai ser proferida aqui no Centro Espírita no dia 9/10, que é a segunda-feira. Vai ser segunda-feira às 20 horas. Isso mesmo. A diretoria da casa me convidou para falar novamente sobre Richard Simonetti e a gente, com muito prazer, preparou um material para essa segunda-feira, dia 9 de outubro. E nós vamos trazer aí alguns trechozinhos da palestra, exatamente para motivar você que está me assistindo, me acompanhando, para vir aqui ao SEAC, ao Centro Espírita Amor e Caridade, na segunda-feira de outubro. Vai ser dia 9 de outubro. E por que essa data? Bem, porque Richard Simonetti completaria, no dia 10 de outubro, completaria 88 anos. E ele desencarnou exatamente na data do codificador, dia 3 de outubro. Então, nesse intervalo aí, nós estaremos fazendo essa modesta, essa humilde homenagem, destacando o trabalho do Richard, mas principalmente a grande contribuição doutrinária que ele nos legou. Perfeito, Sidney. É sempre bom falar do Richard, né? Boas lembranças. Eu também participei bastante tempo aqui, né? Com o conteúdo que o Richard nos trazia, né? E então eu peço para você falar um pouquinho, porque na verdade esse programa aqui a gente está fazendo aí uma chamada, né? Para que você venha aqui então participar dessa palestra, que será proferida no dia 9/10, né? 9 de outubro, na segunda-feira, a partir das 20 horas, falando então sobre o nosso querido Richard Simonetti. Então fala um pouquinho para a gente, Sidney, dá uma explanada, pega um pouquinho desse conteúdo que vai ter na palestra e traz aqui para a gente. Bem, nós não traremos propriamente uma biografia do Richard. Sim. Eu tive contato com o Richard desde a minha juventude. Nós morávamos assim muito próximos. Ele morava aqui em Bauru, no edifício Terra Branca, na Avenida Rodrigues Alves. E meu pai tinha uma loja de imóveis quase que em frente ao edifício Terra Branca. Então, eu o visitava muito, ele ia muito na loja do meu pai e eu acompanhei muito a sua vida de solteiro. Ele permaneceu solteiro muito tempo, levando mais ou menos ao pé da letra aquilo que Paulo de Tarso falava em suas epístolas. Se você for se dedicar ao Cristo, à espiritualização, é melhor que não se case. Inclusive, as pessoas atribuem a essa frase de Paulo de Tarso o celibato dos sacerdotes católicos. Mas não é bem assim, porque nós sabemos que muitos sacerdotes já se casaram no passado e que agora, sim, eles têm que permanecer solteiros. Mas Richard, ele viajava muito, ele percorria o Brasil inteiro e eu o acompanhei numa das primeiras viagens depois de ele escrever o seu primeiro livro. Então nós fomos juntos para Teresina e quando lá estávamos ele havia lançado apenas o primeiro livro dele, Para Viver a Grande Mensagem. Mas a partir dali ele se dedicou muito à literatura, principalmente depois de aposentar-se
do Banco do Brasil, do qual eu e ele éramos funcionários. Aí ele desembestou a escrever e quando ele desencarnou, ele deixou 65 obras completas sobre muitos assuntos da doutrina espírita. Você disse que ele ficou muito tempo solteiro, né? Mas depois, quando ele se casou com a Tânia, arrumou uma verdadeira companheira, né? Que ajudava muito ele também no trabalho Sem dúvida, estudo, né? Tânia é uma pessoa que deu uma força extraordinária. Tinha uma paciência com o Richard, porque ele adquiriu umas manias de solteirão e a Tânia botou ele na linha. Mas, ao mesmo tempo, com muito amor, muito carinho, era muito compreensiva. E depois ela passou a acompanhar os seus trabalhos. Tanto é que até hoje nós vemos postagens em torno do trabalho do Richard. A Tânia aprendeu a gravar os vídeos, editar as palestras do Richard. Fazia os DVDs. Isso mesmo, CDs e DVDs. E até hoje ela persiste veiculando a obra do Richard através das redes sociais. O conteúdo, né? Perfeito, Sidney. Essa data, 9/10, foi exatamente a data do desencarne dele? Não, ele desencarnou dia 3 de outubro. 3 de outubro. Ele faria mais um aniversário no dia 10. Ah, tá. Então nós encaixamos no dia 9. Certo. E ele desencarnou em 2018, né? 2018. Neste ano agora, estamos aí completando 5 anos do seu desencarne. Tá certo. Sidney, vamos fazer aqui um pequeno intervalo, né? Um apoio cultural, e a gente volta já falando mais um pouquinho, aí a gente vai mais falar sobre o conteúdo, né? Você disse que tem também uma citação de uma história de Lauro, Cássia e sua filhinha, né? Então depois você, no segundo bloco, vai contar essa história pra gente. Eu também quero fazer algumas perguntas aí sobre o desencarne do Richard. Perfeito. Vamos então para um pequeno apoio e voltamos já. Você acompanha mais uma edição aqui do nosso programa Despertar. Voltamos para o segundo bloco, trazendo o tema Que Falta Que Você Faz. O tema que o Sidney vai trazer na palestra proferida, que será proferida dia 9/10, aqui no nosso Centro Espírita, às 20 horas, né? Na segunda-feira, às 20 horas. Então fica o convite para você. E, Sidney, eu lembro que o Richard contava muitas histórias nas palestras, né? E, por sinal, contava muito bem as histórias, né? Sim. Tinha uma capacidade muito boa ali de contar Sim. as histórias. E tinha uma história que ele contava, uma história de Lauro, Cássia e a sua filhinha Silvinha. Você lembra dessa história? Sabe contar ela pra gente? Eu vou tentar contá-la. Aliás, essa história foi muito marcante. Primeiro que o Richard se emocionava ao contá-la, e eu também gostei muito dela, a ponto de escrever um livro cuja temática gira em torno dessa história. Qual livro? Ele vai ser editado ainda. Ah, legal. Mas o título dele vai ser A Irresistível Força do Amor. Ah, que legal. Mas o que importa aqui agora é a história do Richard, que ele conta que esses dois personagens se namoraram, se encontraram e chegaram à conclusão de que eram, assim, tinham muita afinidade e queriam se casar. Mas aí surgiu um problema. A mãe do personagem, ela se interpôs contra o casamento, achando que a namorada do rapaz estava indo atrás dele
em busca de uma posição, enfim, estava se casando por interesse. E a mãe, ela foi assim intransigente, a ponto de dizer assim, ou ela ou eu. E aí a coisa infelizmente desandou, porque Lauro e Cássia casaram-se numa igrejinha assim bem modesta, da periferia. A mãe dele não compareceu ao casamento e depois de casado ele viajou e se ausentou, saiu da cidade em que se encontrava. E a mãe dele, intransigente, não quis mais se comunicar com ele, rompeu relações com ele e ficou assim uma situação muito desagradável. Mas, ao contrário da sua previsão, Cássia se tornou a mulher compreensiva, ideal, muito amorosa, e ela realmente gostava muito do Lauro. Certa ocasião, a mãe de Lauro, que tinha muita saudade dele, mas não abria mão, o orgulho a impedia de ir atrás para visitá-lo, ela não queria saber de ter relações com o filho e julgava que a Cássia era uma interesseira mesmo, recebeu uma carta. Uma carta escrita com letra e conteúdo bem infantil. Eu não vou saber reproduzir exatamente, mas dizia mais ou menos assim, que quem estava escrevendo era a Silvinha, a sua neta. E ela nem sabia que ela tinha uma neta. E que a mãe dela havia dito que ela, a avó, era uma pessoa muito ocupada, que não tinha tempo de visitá-los, mas que era uma pessoa muito boa e que ela gostaria muito de receber a visita da avó. Bom, Jonatas, essa carta caiu como se fosse um raio em cima dessa senhora. E ela pensou assim, se a esposa do meu filho, a minha nora, está criando a sua filhinha com esse amor e ao tempo todo está exaltando as qualidades da avó, falando bem da avó, essa nora não poderia ser má pessoa. Em uma certa ocasião, quando Lauro, Cássia e Silvinha estavam em outra cidade, estavam fazendo inclusive o evangelho no lar, alguém bate à porta. E a Silvinha vai atender. E quem era? Era a avó. Você pediu que eu viesse? Estou aqui. E foi um abraço, uma choradeira, e a partir dali caíram as barreiras, graças ao amor de uma criança, graças ao amor da esposa, da nora, que era uma pessoa boa, compreensiva, amorosa, e graças a essa força irresistível do amor, caíram as barreiras para que eles se reconciliassem. Muito interessante essa história, né? Me lembro também quando o Richard contava e sempre trazia assim meios, né, de reflexões, principalmente para as pessoas que têm aí algumas barreiras familiares, né? Muito interessante, Sidney. Tem uma outra pergunta aqui, uma outra dúvida, né? Na sua palestra, você reclama, né, com os mentores pelo desencarne do Richard. Falou, meus filhos, como é que é assim que vocês levam o Richard embora assim, né? Ai, realmente, de uma certa forma, eu desabafo a bronca, né, que eu particularmente fiquei na época do desencarne dele. E, na verdade, eu não teria razões para isso, porque eu tinha muita intimidade com o Richard, muito carinho por ele, e ele estava já assim, caminhando para o desencarne, e falei, Richard, pelo amor de Deus, você não pode morrer. Peço uma moratória para esse pessoal de cima. E ele me responde, Sidney,
essa moratória já me foi dada 20 anos atrás. Realmente a vida do Richard, pouca gente sabe, foi assim, povoada de muitos problemas de saúde, problema de vista, problema de coração, problema de intestino e problemas cardíacos. E finalmente aí, no finalzinho de 2017, foi constatado um problema sério no cérebro dele. E quando ele desencarnou, não que eu me revoltasse, mas, parafraseando Chico Xavier, quando deu uma bronca nos mentores, porque levou prematuramente o seu braço direito, seu irmão José Xavier, falei, bom, se o Chico reclamou, eu também vou reclamar. E aí eu dei uma bronca, assim, pública, né? Nos mentores da casa. Pai Jacó, irmã Maria, o que vocês fizeram? Levaram o Richard tão cedo? E não venha me dizer que ele está sendo mais útil no plano espiritual do que aqui. Vocês querem levá-lo para ajudar as almas lá que estão sofrendo, mas melhor do que o trabalho que ele estava fazendo aqui? Escreveu 65 livros. Ele era muito mais importante aqui como nosso líder espiritual, fazendo palestras, seminários, artigos, articulista da Federação Espírita Brasileira desde 1957. E como é que vocês podem levar o Richard assim tão cedo? Então foi isso, viu, Jonatas? Um desabafo, né? Foi um desabafo, mas depois, no final da palestra, eu peço desculpas, né? Entendendo que realmente a morte não costuma errar, ela não comete enganos. E Richard, principalmente, um grande trabalhador, uma cabeça enorme, uma memória extraordinária, foi realmente convocado pela espiritualidade. E eu tenho tido, de lá para cá, de 2018 para cá, tenho tido alguns sonhos com ele. Ele se apresentando sempre sorridente e deve estar sendo muito útil lá para o plano espiritual, com objetivos muito maiores que a gente consegue imaginar. A força de trabalho dele do lado de lá deve ser muito mais ampla, não é? Bom, pessoal, nós vamos para mais um pequeno apoio cultural. Em alguns segundos a gente volta então com o terceiro e último bloco do programa Despertar. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Voltamos para o último bloco aqui do nosso programa Despertar. Hoje o assunto Que Falta Você Faz, né? Que é a palestra que o Sidney preparou para a gente. Será proferida aqui no dia 9/10, uma segunda-feira à noite, às 20 horas, aqui no Centro Espírita Amor e Caridade. Fica aí, mais uma vez, o nosso convite para você. O Centro Espírita Amor e Caridade fica aqui, a rua 7 de setembro, número 830, no centro da cidade de Bauru, tá certo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, venha aqui à nossa casa. Você também, Sidney, contou pra gente aqui sobre uma outra historinha, Cadeira Vazia, mas deixou bem por cima e essa eu nunca ouvi. Fala pra gente, por favor. Sim. Richard levava, sim,
muito a sério a necessidade de as pessoas participarem da entidade. Ele achava que as pessoas, todos nós, nos aproximamos ou da igreja, ou do templo evangélico, ou do centro espírita, para receber, mas para usufruir da entidade. E, inclusive depois da pandemia, muita gente não voltou para o centro, não voltou para as igrejas, continuou assistindo às palestras de longe. Na minha opinião, isso é um comodismo. E Richard contava uma história, olha que ele desencarnou antes da pandemia, e essa história cai assim como uma luva para a situação que muitas entidades religiosas estão vivenciando agora. Muita gente resolveu ficar em casa, não comparecer mais à igreja, ao centro, ao templo evangélico, ao templo messiânico. E ele conta uma história de um grupo religioso evangélico da Inglaterra, em que um pastor evangélico tinha ali um culto há muito tempo e as pessoas compareciam assiduamente. Ele sabia de cor e salteado o nome das pessoas e as pessoas sentavam geralmente nos mesmos lugares, até que num domingo ele percebeu que uma das cadeiras estava vazia. Não levou muito em conta, porque às vezes a pessoa tem algum problema mesmo. No outro domingo, novamente, a cadeira vazia. Quando no terceiro domingo, o frequentador que habitualmente sentava naquela cadeira não veio, ele foi visitá-lo. Ô meu amigo, ô meu irmão, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem. Está doente? Algum problema? Não, está tudo bem. Mas você não tem aparecido mais na nossa igreja? Sabe o que é, pastor? Há 20 anos que eu frequento a igreja. Eu ouço os mesmos sermões, eu canto os mesmos hinos, eu converso com as mesmas pessoas. Eu acho que eu não preciso ir mais, porque tudo aquilo que vai acontecer ali, de uma certa forma, eu já sei que vai acontecer. Então eu resolvi não ir mais. O pastor, calmamente, foi até a lareira, fazia muito frio, e, sem dizer nada, pegou uma brasa, com o pegador de brasas, pegou uma brasa e colocou na soleira da janela, de mármore. E ficou observando, e o frequentador ficou em dúvida, por que o pastor pegou uma brasa e colocou ali? Ficou observando e de repente a brasa foi murchando, murchando, apagou e virou um carvão ressequido. Aí o frequentador falou assim: pastor, não precisa falar mais nada, já entendi. E realmente, Jonatas, é tão importante quanto você comparecer a um templo evangélico, a uma igreja, a um centro espírita. A sua presença é importante não apenas para ouvir, para tomar um passe, para receber uma bênção, tomar uma água benta, uma água fluidificada, como também o fato de você ter contato com outras pessoas pelo espírito de emulação. Isto é, quando várias pessoas fazem a mesma coisa, você se estimula a repetir o gesto. É assim que eu tenho inclusive uma igreja católica que fica bem na frente da minha casa. Eu noto como o pessoal se agita, trabalha, não se limitam a frequentar a missa, como acontece aqui no SEAC. As pessoas não se limitam a ouvir a palestra, aplicar ou receber o passe. Quando surge a oportunidade de trabalho, como aconteceu recentemente, todos se unem em torno desse trabalho. Uma casa religiosa tem que oferecer o trabalho, condições para que a pessoa pratique aquilo que ela está aprendendo. Não basta ouvir, nós temos que colocar em prática.
E aí é indispensável a presença do frequentador na casa religiosa. Não basta ele assistir de longe, através de uma live, de uma transmissão da TV ou do rádio. Ele precisa estar presente para dar a sua contribuição, sem considerar ainda que quando nós estamos numa casa religiosa, nós somos protegidos pelos mentores. Eles previnem nossas doenças, nossos problemas, e aí, com a nossa presença ali, nós podemos receber ajuda, como podemos prestar a nossa ajuda para os demais frequentadores e para os trabalhos sociais desenvolvidos por aquela casa religiosa. Presencial, a proximidade é importante, né, Sidney? Sem dúvida, nós precisamos nos compenetrar de que devemos atuar firmemente junto ali. Não importa que a gente já tenha ouvido muitas coisas, nós sempre podemos aprender mais, Jonatas. Perfeito. Sidney, nós estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje, né? Então fica aí as últimas palavras para você, falando, chamando, convidando o pessoal para a palestra. Pessoal, nós estaremos aí na semana do Richard Simonetti com todos os livros dele à disposição e estaremos aí conversando sobre ele, fazendo a nossa oração de agradecimento por tudo que ele trouxe, não apenas aqui para Bauru, não apenas para o Centro Espírita Amor e Caridade, mas pelas centenas de cidades que o recebeu, inclusive no exterior, ele levando a sua obra, a obra dele foi traduzida para vários idiomas. Então é um momento de a gente ter aquela saudade limpa e dizer para ele da nossa vontade de estar ao lado dele, e dizer assim com a nossa presença: ah, que falta que você faz. Perfeito. Pessoal, agradecemos, né, a todos aí que ficaram até agora acompanhando o nosso conteúdo, a nossa edição do programa Despertar. Nós vamos ficando por aqui. Sidney, obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Muito obrigado a você, Jonas, pela oportunidade, e eu espero você aqui no SEAC no dia 9 de outubro, às 20 horas, uma segunda-feira. Então aguardamos vocês aqui, Centro Espírita Amor e Caridade, Rua 7 de Setembro, número 830, o centro aqui de Bauru. Serão muito bem-vindos aqui na nossa casa. Fiquem com Deus e até o próximo programa Despertar.